Roteiro de vídeo, 20 capítulos. Capítulo 1. Imagens de igreja vazia, bancos de madeira, luz entrando pelos vitrais, música dramática e tensa ao fundo. Esta é uma história que vai mexer com você. Uma história sobre coragem, medo e um segredo terrível que uma menina de apenas 8 anos carregava sozinha. Tudo começou numa tarde chuvosa de domingo, quando a pequena Sofia procurou o Padre Miguel após a missa. Ela segurava um celular velho nas mãos trêmulas e tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. O que ela estava prestes a revelar mudaria várias vidas para sempre. Padre Miguel é conhecido na comunidade como homem de escuta atenta e coração compassivo. Com 62 anos de sacerdócio, já ouviu inúmeras confissões e ajudou dezenas de famílias em momentos difíceis. Mas nada o preparou para o que aquela garotinha estava prestes a contar. Sofia era criança quieta e tímida que frequentava a igreja com os pais todos os domingos. Família aparentemente normal, religiosa, bem vista pela comunidade. O pai trabalhava como contador, a mãe era professora. Moravam em casa simples, mas confortável, num bairro tranquilo. Ninguém imaginaria que por trás daquela fachada de normalidade se escondia algo terrível, mas Sofia sabia, e aquele peso estava se tornando insuportável para seus ombros pequenos demais. Capítulo 2. Depois que as últimas pessoas saíram da igreja, Sofia se aproximou do padre com passos hesitantes. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Padre Miguel percebeu imediatamente que algo estava muito errado. A menina não conseguia olhar em seus olhos, ficava olhando para o chão, encolhida, como se quisesse desaparecer. O padre a convidou para sentar num dos bancos e perguntou gentilmente o que estava acontecendo. Sofia começou a chorar mais forte. Entre soluços, conseguiu dizer apenas algumas palavras entrecortadas. Falou que tinha medo, que não aguentava mais, que precisava mostrar algo para alguém, mas tinha terror de que seus pais descobrissem. O padre segurou delicadamente as mãos da menina e garantiu que ela estava segura ali, que podia confiar nele, que ele a protegeria. Foram necessários longos minutos de conversa suave e encorajamento até que Sofia finalmente reunisse coragem. Com dedos trêmulos, ela desbloqueou o celular antigo e começou a navegar pelos arquivos. Havia dezenas de vídeos salvos, todos com nomes codificados que não revelavam o conteúdo. O padre sentiu um aperto no peito. Sua experiência lhe dizia que estava prestes a testemunhar algo grave. Sofia selecionou um dos vídeos mais recentes e entregou o aparelho ao padre. Suas palavras seguintes foram sussurradas com vergonha e medo. Capítulo 3. Eu gravei o que meus pais fazem comigo todas as noites, disse Sofia com voz quase inaudível. Padre Miguel sentiu o sangue gelar. Seus piores receios pareciam estar se confirmando. Com mãos também trêmulas agora, ele apertou o play no vídeo. Os primeiros segundos mostravam apenas escuridão e sons abafados. Então a imagem começou a se formar. Era claramente filmagem feita escondida, com câmera posicionada em ângulo estranho, provavelmente dentro de algum móvel ou atrás de objeto. A imagem mostrava quarto infantil, cama pequena com lençóis de personagens de desenho animado, prateleiras com brinquedos, pôster na parede. Era obviamente o quarto de Sofia. O padre segurava a respiração, preparando-se para o pior. No vídeo, a porta do quarto se abria. Entravam os pais de Sofia. O pai carregava algo nas mãos. A mãe vinha logo atrás. Ambos se aproximavam da cama onde Sofia estava deitada. O padre fechou os olhos por um segundo, pedindo forças. Então aconteceu algo completamente inesperado. Os pais começaram a cantar. Era canção de ninar suave e melodiosa. O pai sentou na beirada da cama enquanto a mãe ajeitava os cobertores. Eles fizeram carinho no cabelo da menina, beijaram sua testa e continuaram cantando baixinho até que ela parecesse adormecer. Capítulo 4. Padre Miguel ficou completamente confuso. Olhou para Sofia buscando entender. A menina continuava chorando, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Não era exatamente medo, era uma mistura complexa de emoções que o padre não conseguia decifrar completamente. Ele devolveu o celular e perguntou gentilmente o que exatamente ela queria mostrar. Sofia respirou fundo e finalmente conseguiu explicar de forma mais clara. Suas palavras saíram numa enxurrada de angústia represada há muito tempo. Ela contou que todas as noites, sem exceção, seus pais faziam questão de colocá-la para dormir pessoalmente. Chegavam ao quarto, cantavam, contavam histórias, faziam orações juntos e só
saíam quando tinham certeza que ela estava dormindo. Padre Miguel ainda não entendia qual era o problema. Aquilo parecia rotina amorosa de pais dedicados, mas Sofia continuou explicando. O problema não era o que eles faziam, era que ela estava cansada. Tinha 8 anos e achava que já era grande demais para aquele ritual. Queria ter autonomia para dormir sozinha, como seus colegas de escola. Queria poder ler um pouco mais, jogar no tablet antes de dormir, ter privacidade. Mas seus pais eram inflexíveis. Insistiam que aquele momento era sagrado para a família, que nunca abririam mão dele. Capítulo 5. Sofia contou que havia tentado conversar com os pais diversas vezes. Pediu para que mudassem a rotina. Explicou que já não era mais bebê, mas eles não aceitavam de jeito nenhum. Diziam que aquele era tempo precioso que nunca mais voltaria, que ela um dia sentiria falta, que estavam fazendo por amor. Mas para Sofia estava se tornando sufocante. Ela sentia que não tinha espaço próprio, que sua vida era controlada em cada detalhe. O ritual de dormir era apenas o mais visível dos problemas. Havia mais. Os pais também insistiam em almoçar juntos todos os dias, mesmo que isso significasse Sofia não poder brincar com amigos na escola. Fins de semana eram sempre em família, sem exceções. Festas de aniversário de colegas eram avaliadas criteriosamente e geralmente negadas. A menina se sentia isolada, via suas amigas tendo mais liberdade, fazendo mais coisas sozinhas, tendo vida social mais rica. Ela amava seus pais profundamente, sabia que eles também a amavam, mas estava começando a sentir que aquele amor era pesado demais, que estava sufocando em vez de nutrir. Os vídeos que gravava eram tentativa desesperada de documentar o que estava vivendo. No fundo, talvez esperasse que alguém visse e dissesse que ela não estava errada em sentir-se assim, que seus sentimentos eram válidos. Capítulo 6. Padre Miguel respirou aliviado ao perceber que não se tratava de abuso físico ou negligência, mas rapidamente entendeu que a situação, embora diferente do que imaginara, ainda era problemática e delicada. Estava diante de família que amava demais, controlava demais, sufocava com afeto excessivo. É tipo de problema que a sociedade raramente reconhece porque vem embalado em boas intenções. O padre pediu para ver mais alguns vídeos. Queria entender melhor a dinâmica familiar antes de tomar qualquer atitude. Sofia mostrou outros registros. Um mostrava café da manhã, onde os pais literalmente escolhiam cada item que ela comeria. Outro mostrava a mãe revisando a mochila escolar e reorganizando tudo do jeito que achava melhor, ignorando como Sofia havia arrumado. Tinha vídeo dos pais discutindo alto sobre qual atividade extracurricular seria melhor para ela, sem perguntar sua opinião. Em todas as cenas, Sofia aparecia calada, submissa, claramente desconfortável, mas sem coragem de confrontar os pais. Padre Miguel reconheceu o padrão preocupante. Aqueles eram pais helicóptero em nível extremo. Pairavam constantemente sobre cada aspecto da vida da filha. Faziam tudo com amor genuíno, mas sem perceber estavam impedindo que ela desenvolvesse autonomia, confiança e senso de identidade própria. A longo prazo, esse tipo de criação pode causar danos psicológicos sérios. Capítulo 7. O padre sabia que precisava agir com extrema delicadeza. Não podia simplesmente chamar os pais e acusá-los de erro. Eles não estavam fazendo nada ilegal ou, obviamente, prejudicial. Estavam, em sua visão distorcida, sendo pais exemplares. Confrontá-los diretamente provavelmente os faria ficar defensivos e pioraria a situação. Padre Miguel decidiu primeiro trabalhar com Sofia. Explicou que seus sentimentos eram completamente válidos e normais, que querer mais independência na idade dela era saudável e esperado, que não havia nada de errado em amar os pais, mas também precisar de espaço. Essa validação foi transformadora para a menina. Pela primeira vez, alguém havia confirmado que ela não estava sendo má filha por querer mais autonomia. Ela chorou de alívio. O padre então propôs plano de ação. Primeiro, ajudaria Sofia a desenvolver confiança para expressar seus sentimentos de forma assertiva, mas respeitosa. Fariam ensaios de como ela poderia conversar com os pais. Segundo, ele marcaria conversa com os pais separadamente, de forma pastoral, sem revelar que Sofia havia procurado ajuda. Abordaria o tema de forma geral, falando sobre a importância de equilíbrio entre proteção e liberdade na educação dos filhos. Terceiro, se necessário, sugeriria que a família buscasse terapia familiar
familiar com um profissional especializado. Sofia concordou com o plano. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. Capítulo 8. Nas semanas seguintes, Padre Miguel teve várias sessões de conversa com Sofia. Eles praticaram comunicação não violenta, técnicas de assertividade e formas de estabelecer limites saudáveis. A menina foi ganhando confiança gradualmente. Aprendeu a usar frases como "eu me sinto" em vez de "vocês sempre". Entendeu a importância de expressar necessidades de forma clara, mas gentil. Paralelamente, o padre marcou o encontro com os pais de Sofia sob pretexto de conversa pastoral de rotina. Eles vieram animados, achando que seria conversa positiva sobre desenvolvimento espiritual da filha. Padre Miguel começou de forma suave. Falou sobre diferentes estilos de criação e como cada criança tem necessidades únicas. Comentou que havia observado muitas famílias ao longo dos anos e notado que aquelas com melhor resultado eram as que equilibravam amor com autonomia progressiva. Os pais ouviram educadamente, mas começaram a ficar defensivos quando perceberam aonde a conversa ia. O pai interrompeu, dizendo que sabiam exatamente o que estavam fazendo, que viviam em mundo perigoso e precisavam proteger a filha. A mãe complementou, dizendo que amavam Sofia mais que tudo e cada decisão que tomavam era pensando no melhor para ela. Padre Miguel validou o amor deles, mas gentilmente questionou se haviam parado para perguntar a Sofia o que ela achava e sentia. Capítulo 9. A pergunta causou silêncio desconfortável. Os pais trocaram olhares. Claramente nunca haviam considerado seriamente essa perspectiva. Para eles, criança de 8 anos não tinha maturidade para saber o que era melhor para si. Cabia aos pais tomar todas as decisões importantes. Padre Miguel contou história de sua própria infância. Falou sobre como seus pais, embora amorosos, deram espaço para que ele cometesse pequenos erros e aprendesse com eles. Como essa autonomia gradual o preparou para a vida adulta. Mencionou casos que conhecia de jovens adultos que foram super protegidos e depois tiveram tremenda dificuldade de funcionar independentemente. Desenvolveram ansiedade, depressão, medo patológico de errar. Os pais de Sofia começaram a amolecer um pouco. A mãe admitiu que talvez fossem um pouco controladores, mas justificou dizendo que era porque Sofia era a única filha e haviam esperado muito por ela. Tiveram vários anos de tentativas e um aborto espontâneo antes dela nascer. Por isso eram tão protetores. Entendiam que era medo de perder o que era mais precioso para eles. Padre Miguel demonstrou empatia por esse medo, mas explicou que, paradoxalmente, superproteção pode afastar em vez de aproximar. Crianças que se sentem sufocadas eventualmente se rebelam ou desenvolvem ressentimento. O amor precisa incluir confiança e permissão para crescer. Capítulo 10. O padre então fez sugestão prática. Propôs que a família estabelecesse pequenas mudanças progressivas. Começar dando a Sofia escolhas em áreas menos importantes. Deixá-la decidir o que vestir, o que comer no café da manhã, como organizar o próprio quarto. Gradualmente expandir para decisões maiores. Quanto ao ritual de dormir, talvez pudessem negociar. Fazer a rotina completa algumas noites da semana e outras noites apenas um beijo de boa noite rápido. Dar à menina a sensação de que estava crescendo e ganhando privilégios de acordo. Os pais resistiram inicialmente, mas o padre foi persuasivo. Apelou para o amor que sabidamente tinham pela filha. Perguntou se queriam que ela crescesse forte e confiante ou insegura e dependente. Questionou se o objetivo deles era manter Sofia eternamente criança ou prepará-la para a vida plena. Finalmente, conseguiu o compromisso de que tentariam fazer algumas mudanças, mas deixou claro que observaria de perto e, se não visse progresso, recomendaria fortemente terapia familiar. Os pais saíram da conversa pensativos. Não estavam completamente convencidos, mas uma semente de dúvida havia sido plantada. Começaram a questionar se realmente estavam fazendo o melhor para Sofia ou apenas satisfazendo suas próprias necessidades de controle e proximidade. Esse questionamento era o primeiro passo necessário para a mudança. Capítulo 11. Nas semanas seguintes, houve melhoras lentas, mas perceptíveis. Os pais começaram a dar pequenas escolhas a Sofia. No início, era forçado, artificial. Eles perguntavam o que ela queria, mas depois tentavam influenciar a decisão.
atenção. Mas aos poucos foram soltando mais as rédeas. Sofia começou a florescer. Ficou mais falante, expressiva, confiante. Sua postura corporal mudou. Não andava mais curvada e encolhida. Começou a fazer mais amigos na escola porque finalmente podia aceitar convites ocasionais. O ritual de dormir foi renegociado. Combinaram que segunda, quarta e sexta teriam a rotina completa. Terça e quinta seria apenas boa noite rápida. Fins de semana flexível. Sofia adorou ter essa autonomia. E algo curioso aconteceu. Nos dias em que ela podia dormir sozinha, muitas vezes acabava chamando os pais para ficar um pouco com ela. Mas agora era a escolha dela, não imposição. Isso mudava completamente a dinâmica. Os pais também começaram a perceber benefícios. Tinham mais tempo para si como casal. Redescobriram conversas e interesses que haviam abandonado quando Sofia nasceu. Paradoxalmente, dar espaço para a filha acabou aproximando o casal. Padre Miguel acompanhava tudo de longe, recebendo atualizações ocasionais de Sofia. A menina estava visivelmente mais feliz. Parou de gravar vídeos escondidos. Não precisava mais de evidências porque não se sentia prisioneira em sua própria casa. Capítulo 12. Mas mudança genuína é processo, não evento único. Houve recaídas, momentos onde os pais voltavam a antigos padrões de superproteção, situações onde Sofia tinha que reafirmar seus limites. Houve conflitos e lágrimas. Um episódio particularmente difícil aconteceu quando Sofia foi convidada para a festa do pijama na casa de colega. Ela estava extremamente animada. Seria a primeira vez dormindo fora de casa sem os pais. Para a menina de 8 anos era rito de passagem importante, mas os pais entraram em pânico. Inventaram 1000 desculpas. A família da amiga era desconhecida demais. Sofia ainda era muito nova. E se acontecesse alguma emergência? A menina ficou devastada. Sentiu que todo o progresso havia sido ilusão, que no fundo nada mudara. Ela procurou o Padre Miguel em lágrimas. Disse que desistia, que nunca teria vida normal. O padre conversou longamente com ela, reforçando que mudanças levam tempo, que os pais estavam tentando genuinamente, mas ainda tinham medos profundos para trabalhar. Depois, teve conversa mais firme com os pais. Disse que estavam sabotando o próprio progresso, que se não conseguissem superar seus medos, precisavam de ajuda profissional. Dessa vez, tocou em ponto sensível. Os pais finalmente concordaram em buscar terapia familiar. Reconheceram que sozinhos não conseguiriam fazer todas as mudanças necessárias. Capítulo 13. A terapia familiar foi transformadora para todos. A terapeuta especializada em dinâmicas familiares rapidamente identificou padrões problemáticos. Os pais tinham um trauma não resolvido da perda anterior que os fazia viver em medo constante de algo acontecer com Sofia. Esse medo os paralisava e os tornava controladores. Sofia, por sua vez, havia desenvolvido culpa por ter necessidades próprias. Sentia que expressar desejo de independência era ser ingrata, depois de tudo que os pais faziam por ela. Esse sentimento a fazia reprimir emoções e comunicar de forma indireta e ineficaz. A terapeuta trabalhou com os pais técnicas de gerenciamento de ansiedade. Eles aprenderam que proteger Sofia até certo ponto era saudável, mas que levado ao extremo estava prejudicando em vez de ajudar. Aprenderam a distinguir entre perigos reais e medos irracionais. Com Sofia, trabalhou autoestima e assertividade. A menina aprendeu que ter necessidades e limites era direito dela, que pedir espaço não significava rejeitar amor dos pais, que relacionamentos saudáveis incluem tanto proximidade quanto respeito por individualidade. As sessões conjuntas foram especialmente poderosas. Pela primeira vez, todos falaram abertamente sobre sentimentos que haviam reprimido. Houve choro, revelações difíceis, mas também abraços e reconciliações. A família estava finalmente aprendendo a funcionar de forma mais saudável. Capítulo 14. Meses depois do início da terapia, a transformação era notável. Sofia finalmente conseguiu ir à festa do pijama. Os pais ficaram ansiosos, mas conseguiram gerenciar a ansiedade sem transferi-la para ela. Fizeram check-in uma vez durante a noite, mas não foram invasivos. Sofia se divertiu imensamente e voltou radiante. Os pais perceberam que o mundo não acabou porque deixaram a filha ter essa experiência. Na escola, Sofia estava se destacando mais. Professores notaram que ela participava mais das aulas, levantava a mão para responder perguntas,
Tinha iniciativa em projetos de grupo. Antes era criança que passava despercebida. Agora estava começando a brilhar. Os pais também estavam diferentes. Redescobriram hobbies que haviam abandonado. A mãe voltou a frequentar clube de leitura. O pai retomou aulas de violão. Eles saíam ocasionalmente para jantar apenas os dois, deixando Sofia com babá. Estavam lembrando que, além de pais, eram indivíduos com identidades próprias. Paradoxalmente, quanto mais espaço davam a Sofia, mais próxima a família se sentia. As interações ficaram mais genuínas. Quando estavam juntos agora, era por escolha mútua, não por obrigação sufocante. As conversas eram mais ricas, porque Sofia se sentia livre para expressar opiniões. Os pais aprenderam a valorizar a pessoa que ela estava se tornando, em vez de tentar moldá-la em imagem preconcebida. Capítulo 15. Padre Miguel refletia sobre todo o processo com senso de gratidão e humildade. Quando Sofia apareceu naquele dia chuvoso com o celular na mão e medo nos olhos, ele temeu o pior. Mas a realidade era mais sutil e, em certo sentido, mais comum. Não era abuso violento, mas sufocamento afetivo. Não era negligência, mas controle excessivo. São problemas que sociedade raramente reconhece porque vêm disfarçados de amor e dedicação. Quantas outras crianças estão passando por situações similares? Quantas famílias amam intensamente, mas de forma prejudicial? São questões difíceis, porque boas intenções não garantem bons resultados. Amor genuíno precisa incluir sabedoria, contenção e respeito por autonomia do outro. O padre começou a incorporar esses temas em suas homilias. Falava sobre diferença entre amor saudável e apego possessivo, sobre a importância de permitir que filhos cresçam e cometam próprios erros, sobre confiar em Deus em vez de tentar controlar cada aspecto da vida. Suas palavras ressoaram com vários pais na congregação. Alguns procuraram aconselhamento privado, admitindo que reconheciam padrões similares em suas famílias. Padre Miguel orientou cada um com sensibilidade individual, mas sempre enfatizando: amor verdadeiro liberta, não aprisiona. O caso de Sofia teve efeito cascata positivo, ajudando outras famílias também. Capítulo 16. Sofia também amadureceu muito através dessa experiência. Aprendeu que ter voz é importante, que seus sentimentos importam, que é possível amar profundamente alguém e ainda assim precisar de espaço. Essas lições a servirão pelo resto da vida. Ela desenvolveu empatia pelos pais. Entendeu que eles não eram vilões tentando controlar por maldade. Eram pessoas feridas tentando proteger o que mais amavam da única forma que sabiam. Ter essa compreensão não significou aceitar tudo passivamente, mas permitiu que ela os confrontasse com compaixão em vez de raiva. A menina também descobriu paixão por fotografia e vídeo. Aqueles vídeos que gravava escondidos despertaram interesse pela captura de momentos, mas agora ela filmava coisas bonitas e criativas em vez de documentar sofrimento. Seus pais, vendo o talento, presentearam com câmera de verdade. Ela começou a fazer pequenos projetos, documentários da vida no bairro, da natureza local. Encontrou forma saudável de expressão. Um ano depois daquele dia chuvoso na igreja, Sofia voltou a procurar Padre Miguel. Dessa vez, não estava chorando de medo, mas sorrindo timidamente. Queria agradecer. Disse que ele salvou sua família. O padre, humilde como sempre, corrigiu dizendo que quem salvou a família foi a coragem dela de pedir ajuda e a disposição dos pais de mudarem. Ele apenas facilitou o processo. Capítulo 17. A história de Sofia nos ensina várias lições importantes. Primeira, aparências enganam. Família que parece perfeita por fora pode estar enfrentando problemas sérios por dentro. Não devemos julgar situações baseados apenas no que vemos superficialmente. Segunda, problemas de criação não são apenas os óbvios, como abuso e negligência.
Sufocamento e controle excessivo, mesmo vindos de amor, também causam dano psicológico. Pais bem-intencionados podem prejudicar filhos sem perceber. Terceira, crianças precisam de voz. Seus sentimentos e opiniões devem ser levados a sério. Obviamente, pais tomam decisões finais em muitas áreas, mas processo deve incluir escuta genuína do que criança expressa. Quarta, mudança é possível, mas requer humildade. Os pais de Sofia tiveram que admitir que estavam errando apesar de boas intenções. Isso exige ego forte o suficiente para ser vulnerável. Quinta, buscar ajuda é sinal de força, não fraqueza. Terapia não é para pessoas quebradas, mas para qualquer um que queira funcionar melhor. Sexta, figuras de autoridade moral, como o padre, podem fazer diferença enorme quando agem com sabedoria e compaixão. Padre Miguel não julgou, não pregou, não impôs. Ouviu, orientou, conectou recursos. Sétima, pequenas mudanças graduais são mais sustentáveis que transformações drásticas repentinas. Capítulo 18. Anos depois, Sofia, agora adolescente, tinha relacionamento saudável com os pais. Não era perfeito porque nenhum relacionamento é. Ainda havia tensões ocasionais, especialmente típicas da adolescência, mas havia respeito mútuo e comunicação aberta. Os pais aprenderam a soltar mais as rédeas conforme ela crescia. Permitem que ela tome cada vez mais decisões próprias. Ela estuda bem, tem grupo sólido de amigos, está explorando interesses em fotografia e jornalismo. Planeja carreira que combine essas paixões. Quando olha para trás, Sofia é grata por ter tido coragem de pedir ajuda aos 8 anos. Imagina como teria sido sua vida se continuasse sofrendo em silêncio. Provavelmente teria se tornado adolescente revoltada, talvez fugido de casa, desenvolvido problemas sérios de saúde mental. Ela também é grata aos pais por terem sido capazes de mudar. Conhece colegas cujos pais são igualmente controladores, mas se recusam a reconhecer problema. Esses amigos vivem em conflito constante, contando dias para completar 18 e poder sair de casa. Sofia sabe que tem sorte. Seus pais a amavam o suficiente para ouvir quando ela disse que o amor deles estava machucando. Tiveram humildade de buscar ajuda e fazer trabalho difícil de mudança. Nem todas as crianças têm essa sorte. Padre Miguel continuou sendo presença importante na vida da família. Eles o consideram quase parte da família extensa. Capítulo 19. O celular com os vídeos ainda existe. Sofia o guarda em gaveta como lembrança de um período difícil que superou. Às vezes olha os arquivos, não com tristeza, mas com perspectiva. Vê menina assustada que foi e reconhece força que precisou reunir. Os vídeos documentam não apenas problema, mas também início de solução. Ela os mostra ocasionalmente em aula de psicologia, quando discutem dinâmicas familiares, com permissão dos pais. É forma de ajudar outros a entenderem que nem todo problema familiar é óbvio e dramático. Alguns são sutis, mas igualmente prejudiciais. A experiência também inspirou Sofia a querer trabalhar com famílias no futuro. Pensa em ser terapeuta familiar ou assistente social. Quer usar vivência própria para ajudar outras crianças e famílias a navegarem conflitos semelhantes. Sente que seu sofrimento passado pode ter propósito maior. Seus pais apoiam completamente esses planos. A mãe, que é professora, comenta sobre como mudou a abordagem na sala de aula depois de toda a experiência.
está mais atenta a sinais de que crianças podem estar sofrendo em casa, mesmo quando família parece funcional. O pai também ficou mais consciente no trabalho e círculo social. Quando amigos falam sobre filhos, ele gentilmente compartilha lições aprendidas sobre equilíbrio entre proteção e liberdade. Toda a família se tornou mais empática e consciente sobre saúde mental e dinâmicas relacionais.